Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, a morte de Moisés. Vamos para a vinheta. Em Deuteronômios 30 vai falar sobre as promessas de misericórdia e a vida e a morte, que é o que Deus nos dá, né? Ele dá a vida e a morte, a vida eterna ou a morte eterna. Deuteronômios 31, Josué é colocado como sucessor de Moisés. Agora Moisés faz toda uma cerimônia e passa o bastão. A lei é colocada ali que ela deveria ser lida de 7 em 7 anos, ou seja, todo ano de remissão. Também é falado sobre a futura rebeldia de Israel. No capítulo 32, Moisés começa o seu cântico e também é o último dia de Moisés no Monte Nebo, tá bem? Em Deuteronômio 33 é falado ali a bênção de Moisés a Israel. Ele faz um cunho profético, igual Jacó fez lá em Gênesis. Agora Moisés ele fala sobre cada uma das tribos, pontuando ali o que elas seriam futuramente, tá? Obviamente guiado pelo Espírito Santo. E no capítulo 34 é enfaticamente a morte de Moisés. No Patriarcas e Profetas, logo nos primeiros parágrafos, vai dizer ali que Deus é pai, porém ele também é juiz. Então Deus ele não conseguiu colocar ali a mão na cabeça de Moisés. Ele não podia fazer isso, né? E é dito ali algumas razões para isso. Ele diz também que Moisés não entraria na Canaã, porém continuou fiel a Moisés, né? Deus sempre honrou Moisés e Moisés também o fez a mesma coisa. Moisés então passa o bastão para Josué e o povo fica com remorso, porque Moisés não entraria na Canaã por culpa deles. O desaparecimento de seu amado líder seria para Israel uma repreensão muito maior do que qualquer que pudessem haver recebido. Caso tivesse sua vida e missão continuado, Deus queria levá-los a compreender que não deveriam tomar a vida de seu futuro chefe tão cheia de provações como fizera de Moisés. Deus fala a seu povo pelas bênçãos concedidas, e quando essas não são apreciadas, ele lhe fala pelas bênçãos que lhe remove, a fim de que sejam levados a ver seus pecados e voltem a ele de todo o coração. Então, obviamente que Moisés ele estava pagando pelo próprio pecado, porém o povo lutou muito para ele conseguir cair, né? O povo fez de tudo para Moisés cair. Então, de fato, é algo repreensivo aqui para o povo, porque agora eles não veriam Moisés e isso seria algo triste demais para este povo. O povo batia em Moisés, falava mal de Moisés, mas amava esse Moisés, viu? Então, realmente foi o Moisés acabou, né, subindo, a gente vai ver isso depois. Porém, para Moisés, ele foi menos problemático passar por essa questão da morte do que foi para o próprio povo. Moisés, então, ele morreria sozinho, e isso deixava ele meio assim angustiado, né? Mas, antes, ele falou as bênçãos às tribos. Moisés, então, começa a subir o Monte Nebo sozinho, e ele começa a fazer uma retrospectiva de sua vida. Se você pudesse apagar aquela transgressão, sentia que não teria receio da morte. Assegurar-lhe-se o arrependimento e a fé pelo sacrifício prometido eram tudo o que Deus exigia. E de novo Moisés confessou seu pecado e implorou perdão em nome de Jesus. Então Deus mostra a história a Moisés. Olha isso, ele responde Moisés: Moisés, seu pecado está perdoado. Eu vou mostrar para vocês tudo o que vai acontecer. E aí ele começa a mostrar desde dos problemas que Israel passaria até Jesus na sua primeira vinda, todos os pormenores ali no sentido de nascimento, morte, ressurreição, glorificação. Então tudo isso é mostrado a Moisés. Permitiu-lhe se olhar através da corrente do tempo, ver o primeiro advento do nosso Salvador. Viu Jesus como uma criancinha em Belém. Ouviu as vozes das hostes angelicais romperem alegre cântico de louvor a Deus e paz na terra. Viu no céu a estrela guiando os magos do Oriente a Jesus. Viu Jesus sobre o Monte das Oliveiras ao despedir-se com prantos da cidade que ele amava. Quando Moisés contemplou a rejeição final daquele povo tão altamente abençoado pelo céu, povo por quem havia labutado, orado e sacrificado, por amor do qual estivera disposto a que seu próprio nome fosse riscado do livro da vida. Mágoa e indignação, horror, encheram o coração de Moisés ao ver a hipocrisia e o ódio satânico manifestado pela nação judaica contra o seu Redentor e o poderoso anjo que havia
ido diante de seus pais. Olha isso, meus queridos, Moisés ele viu tudo aquilo e ele não acreditava que aquele povo que Deus honrou tanto, que ele fez de tudo, ia matar o próprio Cristo. Aquele que estava guiando eles na sarça ali, na nuvem, tudo, era Cristo, o anjo do Senhor. Moisés então ele vê a ressurreição e a vitória de Jesus e das suas primícias. E ele então é levado à segunda vinda de Cristo. Com alegria, Moisés viu a lei de Deus ainda honrada e exaltada por uns poucos fiéis. Viu a última grande luta dos poderes terrestres para destruir os que guardam a lei de Deus. Olhou antecipadamente para o tempo em que Deus levantaria para punir os habitantes da terra pela sua iniquidade, e os que temeram o seu nome estarão cobertos e ocultos no dia da sua ira. Ouviu o concerto de paz com Deus, com os que guardam a sua lei. Ao emitir ele a sua voz e sua santa habitação, tremeram os céus e a terra. Viu a segunda vinda de Cristo em glória, os justos mortos ressuscitados para a vida imortal e os santos vivos transladados sem ver a morte, juntos antecedendo com cântico de alegria para a cidade de Deus. Moisés, então, depois de ver essa visão que deve ter sido incrível, ele então deita e morre. E aí Deus oculta Moisés, porque certamente ele viraria um ídolo. O povo o amava demais, o povo idolatrava muitas vezes Moisés. Isso era um problema para Moisés. Ele sempre estava tentando tirar o dele e colocar Deus na frente. E o povo, sempre que precisava de alguma coisa, ia a Moisés, não a Deus direto. Então, por tudo isso, Deus ocultou o seu cadáver. Não houvesse a vida de Moisés sido maculada por aquele único pecado, deixando de dar a Deus a glória de tirar a água da rocha em Cádiz, e teria entrado na terra prometida. E seria transladado para o céu sem ver a morte, mas não ficou muito tempo no túmulo. O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram a Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Satanás exultara com seu êxito, fazendo Moisés pecar contra Deus, e cair assim sob o domínio da morte. Pela primeira vez estava Cristo para dar vida aos mortos. Como o príncipe da vida e os seres resplandecentes se aproximassem da sepultura, Satanás ficou apreensivo pela sua supremacia. O Salvador não entrou em discussão com seu adversário, mas naquele momento ali mesmo iniciou a obra de quebrar o poder desse adversário decaído e de trazer a morto à vida. Ali estava uma prova de que Satanás não podia contestar, relativa à supremacia do Filho de Deus. Tornou-se para sempre certa a ressurreição. Satanás foi despojado pela sua presa, os justos mortos de novo viveriam. Então Moisés ali ele sai do túmulo glorificado e sobe para o céu. Coisa mais linda, hein? Que coisa incrível. Deus excluiu Moisés de Canaã, a fim de ensinar uma lição que jamais deveria ser esquecida, de que ele exige estrita obediência e de que os homens devem acautelar-se em não tomarem para si a glória que é devida ao seu Criador. Ele não podia atender à oração de Moisés de que lhe fosse dado partilhar da herança de Israel, mas não se esqueceu do seu servo nem o abandonou. O Deus do céu compreendia os sofrimentos que Moisés havia suportado, notara cada ato de serviço fiel durante aqueles longos anos de conflito e provações. No cume de Pisga, Deus chamou Moisés a uma herança infinitamente mais gloriosa do que Canaã terrestre. E isso fica claro, pois Moisés e Elias, eles foram transladados no Velho Testamento e aparecem no Monte da Transfiguração, onde Cristo ali, ele está no Getsemane e os dois aparecem para erguer Cristo, para mantê-lo firme. Por quê? Um representando Moisés ali, no caso, os mortos que vão ressuscitar, e Elias, os vivos que vão para o céu sem ver a morte, tá bem? Então isso aqui é incrível. Nossa, esse capítulo é maravilhoso de saber que Moisés ele passou por tudo aquilo, infelizmente cometeu um deslize, mas Deus o honrou e o tirou da sepultura e mostrou para Satanás que ele estava derrotado. Agora ele só precisava resolver o problema na cruz para chancelar isso, né? Então, acho incrível esse capítulo, é um dos capítulos assim mais bonitos do Patriarcas e Profetas. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam estar caminhando rumo a essa Canaã que é muito melhor do que tudo que tem nesse mundo. Nós não podemos ficar presos nesse mundo. Nós somos peregrinos aqui e nômades, e logo logo estaremos com o nosso Senhor nas nuvens do céu. Um outro ponto que eu gostaria de acalentar aqui é que muitas pessoas não acreditam que Miguel é Cristo, porque aqui em Judas 9 ele não repreende Satanás, ele diz que Deus repreenda. E como Jesus é Deus, ele poderia ter feito isso e não o fez. O fator aqui é que Jesus aqui ele está com a prerrogativa de anjo do Senhor, Miguel,
tá bom? Ele não está com a prerrogativa de Deus. Ele é Deus, porém, ele não discute com Satanás, ele deixa que Deus o faça, o Pai, tá bem? Então, não tem nada a ver nesse sentido, até porque lá em Daniel 10, ele derrota Satanás, o príncipe da Pérsia, tá? Então, ele não tem nada a ver desse negócio de ele é mais fraco, ele é mais forte, não. Ele não perde tempo com Satanás, assim como eu e você também não deveríamos perder. Não temos que ficar dialogando com o inimigo. Nós temos que simplesmente confiar em nosso Senhor. Foi o que Cristo fez naquele momento. Ele falou, ó, você fica aí discutindo sozinho, porque eu vou pegar Moisés e vou levar porque eu sei de tudo que vai acontecer futuramente e eu vou vencer para a honra e glória do nosso Deus, ok? Então foi exatamente isso. Então não fiquem com essas questões aí. Nós vamos ver mais para frente claramente que Jesus é Miguel, tá bom? Nós vamos ver isso lá quando chegarmos em Daniel. Nós vamos ter um estudo só sobre isso, tá bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Não deixe de nos ajudar. Se inscreva no canal, compartilhe e dê like no vídeo, porque quanto mais like, mais esse vídeo vai ser colocado no YouTube para as outras pessoas assistirem, tá bom? Se quiser nos ajudar também com o Pix, graficacastilho@gmail.com é o Pix do canal para nos ajudar a avançar esses vídeos, ok? Que Deus abençoe a todos vocês, nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau!